Olá, o Câmara Entrevista de hoje é com a diretora do Ponto de Cultura Pampa Sem Fronteira e coordenadora do Centro Histórico Vila de Santa Teresa, Adriana Gonçalves. E hoje ela está aqui conosco para falar sobre a 9ª edição do Festival Internacional de Cinema da Fronteira, do qual é produtora. Obrigada por ter aceito o nosso convite, Adriana. Nesse ano, o festival volta a ser todo lá no Complexo Cultural de Santa Teresa. E tu trabalha lá há bastante tempo, né? Nos conta um pouco como é que foi reestruturar esse espaço. Bom, o Centro Histórico Vila de Santa Teresa, né, é um espaço recuperado, revitalizado, na verdade, pela Associação Pró Santa Teresa, que é a mantenedora, né, do Centro Histórico. E isso começou, Bruna, com uma luta, né, lá na década de 90, né, a partir da Irecê Moglia, que é a nossa presidente de honra, né, que foi a mulher que uniu todas essas outras voluntárias a partir dessa luta, junto com a comunidade, que ela era uma referência na Vila de Santa Teresa, né. E aí, então, é uma luta longa, né, começou com essas voluntárias que faziam parte do Senarte, do Centro de Artes da Urcamp. E a partir daí, então, se começou uma coisa muito singela, né, com quermesses, rifas, para salvar a capela num primeiro momento. Interessante que é um lugar de religiosidade, assim, cultura e religiosidade sobretudo, porque começou essa luta em prol da capela, né, foi a fé ali que falou mais alto. Então, a Irecê uniu essas mulheres, né, e então se começou essa luta muito singela, se fechou as portas da capela e se começou um cuidado com a capela. A partir daí, então, após alguns anos, houve o fechamento do Senarte, né, e fundou-se, então, se estabeleceu juridicamente a Associação Pró Santa Teresa, em 2003, e a partir daí o projeto cresceu, né, foi um projeto, virou, a partir das relações da dona Irecê também, ele foi revitalizado a partir da LIC da Rouanet, né, com patrocínio da Copesul e da Braskem, e se chegou à reforma e estruturação, inauguração do Centro Histórico em 2008, né, e estamos na luta até hoje. E como é que é para manter aquela estrutura? É difícil, né, a estrutura, ela depende de uma parceria público-privada entre a Associação Pró Santa Teresa e o poder público, né. Essa parceria que mantém o espaço em pé. E a associação, como mantenedora, ela então dialoga com o governo, né, e assim sucessivamente, até porque a associação entregou para a municipalidade esse espaço, porque entende que é um espaço que é de Bagé, né, que é do povo de Bagé, que é público. Então, há uma negociação entre o poder público e a prefeitura para que haja esse espaço em pleno funcionamento. Então, a associação pensa todas as ações culturais, né? Tem um calendário anual fixo e muitas outras coisas que vão acontecendo com outros coletivos, né, artísticos em Bagé, outros coletivos de discussões culturais, e vai se montando um calendário para além daquele que já existe, que é fixo, em parceria também com a Secretaria de Cultura e com outras secretarias. As coisas vão acontecendo anualmente no Centro Histórico, uma vida ativa cultural. E a tua ligação com o cinema também é antiga, né? Tu já dirigiu curtas e participou da produção de alguns filmes. Como é que começou esse teu interesse pela 7ª arte? O meu interesse pelo audiovisual começou... Desde pequena eu sempre gostei de fotografia, né? E aí, quando eu era adolescente, assim, minha mãe me presenteou com uma câmera, uma M3000, que era aquelas câmeras VHS. E eu gostava de filmar, assim, filmava casamento também, filmava aniversário, trabalhei com Glader uma época. Mas, enfim, eu entrei no curso de comunicação e aí, a partir de uma professora que tinha lá, Carly de Emerim, que eu gosto muito, tenho um carinho muito grande, né? Não sei se tu conheceu a Carly. Conheci. Eu vi um dia um cartaz, assim, na universidade, né, num projeto de extensão que era para fazer um documentário sobre vida e obra de Átila Taborda. Aí eu me inscrevi e participei desse trabalho com a Cárlida e ali despertou, assim, uma paixão pela produção audiovisual. Como é importante esses projetos de extensão na universidade, né? E como é importante a gente, como aluno, assim, se interessar. Porque às vezes a gente acha um dom ali que não conhecia, né? A partir dali eu disse, bom, é isso que eu quero fazer na minha vida, né? Eu me achei ali. Tenho até hoje um carinho especial pelo documentário.
E a partir daquela produção comecei a me envolver em outras. Depois eu fiz um estágio na RBS, que tinha um departamento de produção naquela época, hoje não tem mais, que se saía com cinegrafista, saía com Mário Pereira pra rua. A gente fazia bastante coisa, assim. Mas aí comecei a me interessar por essa coisa de produzir curtas, né? E acho que essa relação com Zeca Brito também abriu bastante esse interesse, desde antes de coordenar o Centro Histórico. Eu me formei e fui trabalhar numa agência de publicidade, a Objetiva Propaganda, e lá eu passei, assim, quase uma década, né, exercendo essa coisa da produção audiovisual. Mas depois, como voluntária em Santa Teresa, houve a primeira mostra de curtas em 2009, né, que o Zeca trouxe uns filmes de uns colegas realizadores lá da Unicinos para exibir aqui. Aí a gente já fez uma parceria na primeira mostra de curtas, ali na produção, me envolvi. E a partir dali não parou, essa mostra de curtas virou festival, né? Depois eu fui produzindo curtas, né, em parceria com o pessoal em Bagé que gosta, né, que é um pessoal que está no ativismo, na realização audiovisual. E fui me envolvendo em filmes que vinham filmar em Bagé, né, em produções que vinham para cá. Trabalhei no Tempo e o Vento como produtora de arte. Depois, uma experiência muito legal que eu tive foi na Guerra do Paraguai, para o History, que foi um documentário dos 150 anos da Guerra do Paraguai, que veio o diretor Matheus Ruas, de São Paulo, com uma equipe de lá. E juntamos pessoas daqui, eu acabei assinando a direção de arte desse documentário. Achei super importante para o meu currículo, assim, é aquele modelo do History, né? Mas eu achei importante porque eu aprendi bastante na parte de cenografia, cenário, objetos de arte, que é uma coisa que eu gosto muito de fazer. E aí acabei me envolvendo através da Unipampa num projeto chamado Inventar com a Diferença, que é um projeto lá da Universidade Federal Fluminense, que fomenta cinema e educação. Então, a gente trabalha nas escolas aqui em Bagé, esse projeto acontece em todo o Brasil, né? E tem uma pessoa em cada estado trabalhando. Eu entrei apresentando um currículo, né? E fui selecionada, então, através da minha, Bagé entrou nesse projeto, que é o Inventar com a Diferença, que desde 2014 a gente fomenta a produção nas escolas e em parceria com universidades também. Bem legal. E como é que surgiu a ideia do Ponto de Cultura? Bom, o Ponto de Cultura Pampa Sem Fronteiras é um filho da Associação Pró Santa Teresa, né? Ele, na verdade, ele é um filho do Festival Internacional de Cinema da Fronteira, porque a associação foi reconhecida pelo Ministério da Cultura como ponto de cultura através da sua história, da sua trajetória de envolvimento comunitário, né, com cultura e comunidade e ações educativas. Então, a associação apresentou esse projeto através de um edital do MINC, que veio pela SEDAC, pela Secretaria do Estado da Cultura, e apresentou a sua trajetória junto à comunidade desde a década de 90, mas muito baseada na produção audiovisual, muito baseada em fomentar isso através do histórico do festival, né, que fomenta uma produção em Bagé e que alimenta esse festival. Tem uma janela de produção que as pessoas conseguem produzir em Bagé pensando nele, então ele é um incentivo para que as pessoas produzam, mas que também pensem a partir daí, né, o cinema, não só aqui em Bagé. Então, a associação apresentou essa trajetória toda da sua história comunitária, né, que resulta no Centro Histórico e as ações que acontecem ali, e também uma trajetória do Festival de Cinema para ela ser reconhecida como ponto de cultura, sobretudo entre muitas linguagens, fomentando a produção audiovisual no território de fronteira. O que acontece, o que é produzido nesse espaço do Ponto de Cultura? O Ponto de Cultura, ele tem um equipamento de cinema, né, de captação de imagem e de áudio, um equipamento de boa qualidade, e tem uma ilha de edição. Então, ele disponibiliza para aqueles realizadores que querem fazer filmes esse material de graça, assim, né, as pessoas sem custo, elas podem utilizar esse material para fazer seus filmes, e a gente dá uma ajuda com o projeto também. Muitas vezes a pessoa chega, ela não sabe muito bem o que ela quer fazer, mas ela quer fazer, aí ela não consegue roteirizar, a gente ajuda a roteirizar,
utilizar, ajuda como é que se forma uma equipe. É o caso de alguns realizadores, é o caso de outros que já sabem, que já tem, né? Pedem o equipamento, utilizam o equipamento, a gente acompanha. E então ele dá todo um suporte para que a pessoa faça, né? E também tem oficinas que a gente produz através desse ponto de cultura, não só aqui em Bagé, nas escolas, mas como também na região, como a gente já fez em Candiota, como a gente já fez na Ulha, como a gente já fez em Aceguá, como a gente já fez aqui em Vitiadeiro, que é fronteira, né? Tá no território uruguaio. Mas, sobretudo, o ponto trabalha questões que a gente possa se enxergar nesse território fronteiriço, né? E trabalhar nossa identidade cultural. E então as pessoas chegam, fazem filmes e a gente vai também trabalhando em escolas, porque o ponto tem, a Associação Pro Santa Teresa e o Ponto de Cultura tem essa ligação com a Universidade Federal Fluminense, a partir desse projeto Inventar com a Diferença, que trabalha cinema, educação e direitos humanos. Então a gente vem desde 2014 produzindo curtas em escolas. Né? E esses curtas têm uma temática muito variada, né? Sobre questões sociais, sobre questões de patrimônio, que é uma coisa que aparece bastante, né? Da nossa identidade cultural, nosso patrimônio, aparece bastante nesses argumentos desses filmes. E também a gente tem uma ligação com o IFSU, com escolas do município, com a própria Unipampa, que a gente vem produzindo cinema com o curso de letras agora, com a professora Clara Dornelles e com a professora Ana Seixa. A professora Fabiane Lazares é uma grande parceira também, né, da atividade cineclubista, enfim. Tem muitos braços, assim, que o Ponto de Cultura trabalha a linguagem audiovisual, mas, sobretudo, ele está sempre de portas abertas para os realizadores. E falando especificamente, né, do Festival Internacional de Cinema, que chega na 9ª edição esse ano, quais são as novidades dessa 9ª edição? Esse ano, bom, as novidades tem uns longas que estão em circuitos estão no circuito mundial de festivais agora, né? É uma curadoria feita pelo Zé Cabrito, pelo Frederico Ruas e pela Carla Henriques, que é uma jornalista e produtora portuguesa, que vem todos os anos aqui. Esse ano ela não vem, mas ela faz a curadoria, ela assistiu os filmes e selecionou. Então, a novidade são esses curtas que vão estar aqui, que estão nesse circuito mundial, e as pessoas têm oportunidade de ver, né? Porque é uma democratização desse cinema, desses longas, desculpa, tô com curta na cabeça. É uma oportunidade de ver esses longas, assim, que não são filmes que a gente vê em salas de cinema, não são filmes comerciais, são filmes que estão no circuito de festivais pelo mundo, né? E tem aqui o acesso, então, gratuito para as pessoas assistirem. E tem uma novidade do primeiro longa, que se chama Yonlu, né? A novidade é que vem o diretor do filme, né? O Ike Montanari, e o ator também, que é o protagonista do filme, que é o Thales Cabral. Eles vão estar aqui no dia 15, às 14 horas, na abertura dessa mostra competitiva de longas, com esse primeiro longa Yonlu, eles vão estar presentes. E é um filme muito interessante, que é uma ficção baseada numa história real desse jovem, né, gaúcho, que se suicidou aos 16 anos, e ele foi incentivado a fazer isso através das redes sociais, né, foi ensinado a fazer passo a passo, enfim, era uma vítima da depressão. É um filme que eu acho que vale a pena assistir, né, falar sobre isso. O suicídio é um tabu, né, é uma coisa, recém a gente teve o Setembro Amarelo, né. Então, acho que é um filme que as pessoas devem estar lá para assistir. Traz à tona um assunto importante, né? Principalmente profissionais da área da saúde, da psicologia, enfim, né? Juventude, enfim. E a novidade é que a gente vai ter o longa de abertura com a presença do diretor e com a presença do ator protagonista. Até os pais, né? Porque muitas vezes a gente fica nessa coisa, meu filho tá no computador, acha que é saudável, e muitas vezes ali tá o perigo, né? Claro, isso. O filme conta a história, né, do menino que os pais realmente achavam que ele passava nas redes sociais, ensaiando com violão e tal, ele tinha uma banda, mas na verdade ele estava ali, já pensando no suicídio, já sendo levado a isso, já viciado ali naquela rede social que levou a esse ato fatal, né?
E o cinema tem isso, né? E o festival tem também de trazer à tona alguns assuntos que muitas vezes são tabu ou que muitas vezes fazem a gente refletir, né? E aí, através dos filmes, gera essa reflexão e também, muitas vezes, o debate sobre o assunto, né? Claro, não é só o cinema pelo cinema, tem uma ação educativa por trás, uma coisa construtiva, né? Os longas desse ano, eles têm muito essa temática social, né? Tem filmes sobre racismo, que é o Açúcar, que é um filme muito interessante, que fala sobre a escravidão moderna, né? E toda essa questão do racismo, do preconceito, né? Temos filmes com abordagem sobre a ditadura militar também, que é um assunto que ainda é pouco discutido e ainda se discute, mas que muitas coisas vêm a ser reveladas, né? Então tem toda uma temática de questões sociais, assim, que a gente assiste o filme e também tem o debate, né, que é muito interessante. Uma vez eu vi que filme bom é aquele que a gente sai do cinema, ou quando acaba o filme, ele continua, na tua cabeça ele continua, tu segue pensando sobre ele, e tu dobra a esquina e tu queria saber mais, assim, tu fica refletindo, né? Isso é legal, essa observação que tu fez, um filme bom é que nem um livro bom, assim, a gente compara, né, que tu fica, assim, às vezes com sentimento quando termina. Tu não queria que acabasse, né? Mas ele vai contigo. Eu acho que esses longas são filmes pra gente sair realmente impactado, né? Eu acho que esse impacto que a gente leva quando a gente sai de uma sala de cinema e o filme vai junto com a gente é muito interessante. Eu acho que esses filmes dão vazão para isso, assim, para isso acontecer. E como é que foi a procura pelo Festival de Cinema, né, para inscrever, assim, as obras? Porque a gente está numa época em que a economia está em crise, né? E muitas vezes os primeiros reflexos são nas produções culturais, né? O pessoal do cinema, a nível nacional, assim, tem se queixado. Acho que todo artista, tá difícil para todo realizador, né, de alguma forma, não só no cinema. Mas no cinema a gente sentiu bastante esses editais, né, de incentivo à produção audiovisual, eles reduziram consideravelmente, né, esses recursos públicos e editais de empresas também, com toda essa crise política e econômica, reduziu muito, mas o povo do cinema sempre foi de lutar, né? Então as realizações continuam, mas é um momento difícil, com certeza é um momento difícil para todo mundo. E como é que são as participações locais no festival? A mostra regional, eu sei que tem bastante filmes inscritos, é uma parte que eu não me envolvo nessa curadoria, até porque eu trabalho com cinema nas escolas e esses filmes que eu coordeno junto com o professor Lisandro Moura também, eles vêm a serem inscritos nessa mostra regional. Então, eu não me envolvo muito na curadoria da mostra regional. Eu sei que tem um volume de filmes bastante considerável, assim, não sei te dizer quantos, mas eu acho que na semana que vem já deve estar saindo essa lista de selecionados. E como é que vai ser a programação esse ano do festival? Nós temos uma programação bem intensa, né, que conta com 3 mostras competitivas. A mostra competitiva de longa-metragem, que são 11 longas que estão em competição. Tem a mostra competitiva internacional de curtas, que são curtas que vêm de todos os lugares do Brasil e de outros países. E temos a mostra regional, que são os filmes de Bagé e região, né? Então tem essas 3 mostras competitivas, elas acontecem à tarde e à noite em Santa Teresa, do dia 15 até o dia 18. É uma maratona de filmes a partir das 14 horas. O Teatro Santo Antônio já está com as portas abertas. A programação é toda gratuita. Então vai acontecendo esses curtas e longas, né? Nesses dias, nesses 4 dias. O festival também tem shows, né? O dia 15, a abertura dele à noite, às 20 horas, com o show do Tiago Cesarino e do Augusto Maradona, que é muito bom, então com um repertório muito bom. São artistas locais que a gente procura valorizar, né? Claro. E também é um momento que a gente pode estar mostrando a nossa identidade cultural nesse festival, até para os convidados que vêm de fora, né? Sentirem um pouco da nossa cultura. Então tem esse show de abertura dia 15, depois o dia 17, que é um dia bem esperado assim pela comunidade bagiense, que é o dia da exibição da mostra regional. Tem um show da Kika Simone, que é bagiense, né, que está morando na Argentina, tem um show... Kika tinha uma banda que Bagé Tinha uma banda, você lembra? Lembro da Fósforos, muito legal. Sim. Agora sim, eu queria lembrar o nome da banda da Kika, Fósforos. Da nossa época.
E daí a Kika Simone vem da Argentina a convite do festival para fazer esse show no dia da mostra regional, um show instrumental. No sábado a gente tem o show com a dupla Frank Jorge e o Alexandre Birk, que são os ícones do cinema, não, do rock gaúcho, né? O Frank Jorge abriu o show do Paul McCartney agora no Rock in Rio. É um cara, assim, que é uma referência no rock gaúcho, né? TNT, Cascaveletes, Cachorro Louco, né? Quem não lembra dessa? Júpiter Maçã, por todas essas bandas ele teve influência, assim. Fundou um curso de rock, né? Aqui no Sul e tal. Então, ele vai estar aqui, vai ser a atração do sábado à noite. Dentro da programação também a gente conta com a presença do ator Fernando Alves Pinto, que é um ator que transita entre essa linguagem da novela, né, da televisão e do cinema também. Então, o Fernando Alves Pinto vai estar dando uma oficina gratuita aqui, que é o Ator Imaginado, que é direcionado a todo esse pessoal que faz teatro, que gosta de fazer cinema e comunidade que quiser participar. A inscrição é gratuita na Casa de Cultura Pedro Vaini. Então, o Fernando Alves Pinto vai estar dando essa oficina e também ele é ator protagonista de um dos longas que está em competição, que é Quando o Galo Cantar pela Terceira Vez, Renegarás Tua Mãe. Ele é ator nesse filme, né, que está aí em competição e vai estar aqui com a gente fazendo essa oficina, tendo um contato, né, com as pessoas. A atriz Zezita Matos também já vem pelo 3º ano consecutivo aqui no festival. Ela também vai estar dando uma oficina que é lá em Santa Teresa também, mas as inscrições são na Casa de Cultura Pedro Vaini, que é do cinema ao teatro. É uma linguagem também para atores, que eu acho que vai ser super válido, né, essa oficina com a Zezita. Tudo gratuito, isso faz parte da programação do festival também. E o ator também vai estar, o Fernando Alves Pinto, fazendo um sarau poético, essa apresentação na abertura do festival. E quais são as categorias premiadas? São 4 troféus para cada mostra competitiva, né? De longas, de curtas e da mostra regional. Tem um júri oficial, né? Que julga e dá os prêmios para melhor filme, melhor direção e melhor ator. E tem um júri popular, que é formado por pessoas da comunidade bagiense, que também julgam os longas, né? Esse júri popular julga os longas, que sai um troféu do júri popular. Então, nessas 3 mostras são 4 troféus, 3 do júri oficial e 1 do júri popular. Lembrando que o júri popular ele não julga curtas nem mostra regional, ele julga os longas. Então, a gente convidou pessoas da comunidade bagiense, personalidades, pessoas que são sensíveis à arte, né? Pessoas do meio da educação e da cultura e da arte, para estar assistindo essa maratona de 11 longas e contribuir com essa avaliação para o júri popular, com esse prêmio. E tem algum lançamento previsto? Sim, esses longas todos são lançados aqui no festival, ineditamente, né? Me conta um pouco, então, dos apoiadores também, né? Que é importante para que o festival aconteça. Quem são esses apoiadores? Então, nós chegamos a essa 9ª edição do festival. É uma realização da Associação Pró Santa Teresa, né? E é uma promoção da Prefeitura Municipal, do Governo Municipal, através da Secretaria Municipal de Cultura. Esse ano nós temos o patrocínio do DAEB, nosso patrocinador master, e temos o apoio da Urcamp, da Unipampa, do SESC, da Secretaria Municipal de Educação e da Objetiva Propaganda. Lembrando que o SESC vai estar lá com a estrutura, né, de projeção, de telão e de som. É uma estrutura muito legal do SESC, é uma tela que a gente coloca na rua para poder receber mais pessoas e fazer as exibições à noite. Então, o SESC é parceiro pela 2ª vez conosco, né? Antes era o Rodacine, depois o Rodacine foi extinto, né? O Rodacine era uma organização da sociedade civil. E então a gente está em parceria com o SESC pelo 2º ano consecutivo. A Secretaria Municipal de Educação e Formação Profissional é nossa parceira também no festival. Há várias edições dele, porque a gente direciona esse público de estudantes da Rede Municipal de Ensino para o festival. Né? São filmes de classificação livre que a gente recebe esses estudantes, e não é só no festival que a Secretaria Municipal de Educação é parceira, ela é parceira em outras ações, né? Na Mostra de Curtas de Fronteira que a gente realizou esse ano durante a Semana de Bagé.
Também durante o ano, já tem vários filmes que a gente fez em escolas do município, então a gente está sempre procurando unir assim, a arte e a educação nesse contato com a secretaria. Vai ter alguma programação que seja fora lá do Complexo de Santa Teresa? Sim, tem uma parceria com a Urcamp, né, que é apoiadora do festival também já tem um tempo. Inclusive os alunos do curso de comunicação, eles são responsáveis pelas edições do Cine Jornal, que todos os dias antes das mostras a gente exibe o Cine Jornal, né, para atualizar as pessoas que está acontecendo no festival. E também vai haver um dia, que é o dia 17, pela manhã na Urcamp, um debate com a presença do júri oficial, né, que é um debate do cinema, o jornalismo, a produção textual e a produção audiovisual. Vai ter esse debate aberto lá com esses 4 convidados que são do júri de longas, e que é a Rita Zarte, que é uma produtora, cantora também, locutora. Ela já produziu trilha de mais de 100 filmes, né? Então, ela é uma convidada também que faz parte do júri oficial. A Elizabeth Martins Campos, que já vem pela 2ª vez no festival, é produtora, é mineira, também é responsável por um circuito de animação. Ela produziu o filme da Elza Soares. Ela vai estar aqui com a gente no júri oficial, vai estar nesse debate também. A Suzana Vilas Boas, que é uma produtora paulista, e o Eduardo Pinto Brandão, que é da UF, da Universidade Federal Fluminense. Ele é curador do Festival Brasileiro de Cinema Universitário, e ele também vai trazer o filme Vazio do Lado de Fora, que foi para Cannes esse ano, é um filme de 2017, acabou de sair do forno. É um filme que fala sobre a demolição da Vila do Autódromo, no Rio de Janeiro, para a construção da Vila Olímpica, né? Então, tem umas pessoas que resistiram a essa demolição e ficaram ocupando o lugar. Ele fez um filme sobre isso, é uma ficção documental. Ele vai exibir o filme nesse dia na Urcamp, vai haver um debate sobre isso também. Então, essa é uma programação que acontece fora do espaço Centro Histórico, em parceria com a Urcamp. E tu me falava, né, da importância desse festival chegar à 10ª edição, né, que daí será no ano que vem, em função de conseguir mais apoio, até apoio cultural, assim, né, e de ter também mais de se fixar, né, no mercado de cinema, assim, como reconhecimento e tal. Então, nos conta um pouquinho sobre isso, assim. É importante o festival chegar à 10ª edição ano que vem, né? A gente vem, assim, com esforço fazendo esse festival desde a primeira mostra de curtas, mas quando ele chega à sua 10ª edição, ano que vem, a coisa muda um pouco a configuração, né? Porque ele já tem um histórico, né, bem formalizado, bem consolidado, e a partir desse histórico, com 10 edições, fica mais fácil para captar recursos, né? Porque muitos dos editais de incentivos e de recursos que abrem no Brasil exigem que os festivais já tenham mostras, enfim, não só no cinema, como no teatro e em outras linguagens e expressões artísticas, eles já têm uma caminhada de 10 edições, no mínimo. Então, as portas devem se abrir, né, e deve a gente pensar para além de Bagé esse incentivo e esse recurso a partir do ano que vem. Que legal. Então, acho que não sei se você quer finalizar fazendo um convite, né, para a comunidade bagiense participar, porque afinal é um momento em que a cultura está aqui na nossa cidade, que às vezes a gente fala, não tem opção do que fazer e tal, e vai ser um final de semana todo dedicado, todo especial, né, para o pessoal ir para aquele lugar bonito que é Santa Teresa, né, que já se tem um costume de às vezes ir tomar um chimarrão ali, ver o pôr do sol. Então, e daqui a pouco vai ter o cinema, né, lá em Santa Teresa, gratuito para acesso de todos. Então, não sei se você quer fazer um convite especial aí para nossa comunidade. A gente convida toda a comunidade bagiense. Lembra que o festival é uma oportunidade de acesso, né? Ele é super democrático, de acesso à cultura, à sétima arte, da gente estar podendo assistir esses filmes que acabaram de ser produzidos, que são filmes consagrados e valorizados, estão numa rede de circuito de festivais pelo mundo. Então a gente vai estar podendo assistir esses filmes aqui, eles vão passar na televisão e nos canais de cinema daqui a uns anos, daqui a um tempo, sei lá, 2, 3 anos, eles vão conseguir chegar nas telas. Então é uma oportunidade de estar assistindo
né, gratuitamente no Centro Histórico Vila de Santa Teresa, de 15 a 18, tarde e noite. Então a gente convida toda a comunidade, aquelas pessoas que não têm transporte para ir até o Centro Histórico, vai ter um ônibus gratuito saindo do Calçadão, de 15 a 18, às 14 horas, depois ele retorna às 17, depois às 19 horas novamente no Calçadão. Esse ônibus vai estar gratuito da Stead Bus para levar essas pessoas, e traz à noite, o ônibus vai estar identificado com o cartaz do festival. Então aquelas pessoas que não têm como ir, vai ter o transporte, vai ter tudo, né? O acesso é livre. Então a gente espera que as pessoas realmente participem desse festival. Esse é o sentido, é isso que a gente quer, a comunidade presente lá no Centro Histórico. E vai ter pastel de Santa Teresa? Sim, o pastel de Santa Teresa vai ter, é o pastel famoso. Serviço completo. Vai ter, a gente já está se preparando para receber o público, vai ter pastel. Então, obrigada, Adriana, por ter aceito o nosso convite, estar aqui conosco, nos contando um pouco, né, dessa 9ª edição aí do Festival de Cinema da Fronteira. Muito obrigada. E o Câmara Entrevista encerra aqui. Acompanhe as novidades da nossa programação na página da TV Câmara no Facebook.